Quando você entra em um trabalho novo, ou você está em alguma situação que você ainda não domina, você já pensou algo do tipo assim? Nossa, tomara que essa pessoa que está me ensinando o trabalho, tomara que ela não perceba que eu não estou entendendo nada, porque assim, tá uma confusão da minha cabeça, mas eu também não quero falar que eu não estou entendendo, porque senão, né, o que que ela vai pensar de mim? Ou, por exemplo, o seu chefe te chama lá na sala dele. E aí já vem aquele pensamento automático. Nossa, será que eu fiz algo de errado? Será que vão me mandar embora? Ou você vê a sua colega de trabalho, a sua chefe, falando com uma outra pessoa e no telefone, e aí já vem aquele pensamento: nossa, será que a outra pessoa do outro lado está reclamando sobre o meu trabalho, sobre a minha pessoa? E na escola? Quando você está ali, aí você não está entendendo nada, e aí a professora começa a falar, a interagir com os alunos. E aí você fica naquele pensamento, meu Deus, se a professora perguntar algo para mim, eu vou travar, eu não vou saber o que falar. Se você já passou por isso, por essas situações, esse vídeo é para você. Eu fiquei aqui, né, para fazer esse vídeo, eu fiquei pensando que forma mais clara que eu poderia trazer para vocês para poder explicar essa situação. Porque assim, é algo que ele acaba sendo uma dor muito invisível, porque é muito complexo essa questão, né? Eu falo aqui o meu público, são pessoas que têm TDAH. Então, e ao mesmo tempo que eu entendo essa dor, eu entendo o que todo esse sentimento, né, de você estar em um emprego novo e você não conseguir entender ali, você não conseguir aprender rápido. Eu entendo toda essa dor que a pessoa vive. Só que ao mesmo tempo é uma dor que muitas vezes a gente não quer olhar para ela, a gente não quer ver. Eu não sei para você, mas assim, para mim foi muito complexo eu ter que olhar para esse sentimento, assim, de que, nossa, eu não consigo aprender no mesmo ritmo que as outras pessoas. E era muito difícil eu conseguir me acolher nesses sentimentos. Então, assim, né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Muitas vezes você se sente uma pessoa que, por exemplo, você já está em um trabalho há 3 anos, só que entra uma outra pessoa que em 3 meses ela aprende o que você não aprendeu em 3 anos. Só que você não quer admitir nem para você que você tem essa dor. E eu entendo você. Eu sei como que é difícil você pensar, nossa, eu não estou produzindo o que eu deveria, e aí ao mesmo tempo eu não quero sentir esse sentimento, mas aí vem uma outra pessoa e esfrega na minha cara aqui que realmente eu sou incompetente. Então, assim, nós que temos TDAH, por proteção nossa, a gente vai criando um orgulho dentro da gente, sabe? Orgulho de no sentido assim, não, eu me sinto uma pessoa burra, mas eu vou fazer de tudo para ser a pessoa mais competente desse trabalho, eu vou me esforçar, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou incompetente, que eu sou burra. Só que esse orgulho é o que faz a gente travar. É o que faz, muitas vezes, você ver, aliás, é o que faz com que você não veja onde que estão as suas falhas. Em que você poderia melhorar, só que você não está querendo ver. Porque é muito difícil, né? Você tá ali no trabalho, você está fazendo muito esforço, só que aí vem uma outra pessoa e você vê que o que você tem um esforço tremendo para aprender, a outra pessoa faz ali sorrindo de boa, e aí você fala: Poxa vida, como assim? Como assim é tão fácil assim para outra pessoa? Então, assim, né? É ter humildade, sabe? Para olhar para esse sentimento de eu não me sinto suficiente, eu não me sinto tão boa quanto outra pessoa. Por que que eu tô falando isso?
Porque para nossa sobrevivência, a nossa tendência é sempre querer abafar esses sentimentos de inferioridade, esses sentimentos de que eu não sou capaz. Só que a partir do momento que você começar a olhar para isso, vai ser o ponto de partida de você começar a se curar, a se ver, a entender o que é que acontece com você. Então é assim, né? Eu vivi muitos anos achando que o problema era comigo. E eu sofria muito, porque assim, toda vez que eu começava um emprego, era um tormento na minha vida, porque eu já tinha essa questão de não conseguir parar no emprego. Então, quando eu aprendi, eu passava por toda aquela turbulência, quando eu aprendia ali, eu já queria mudar porque eu achava que estava ficando muito chato. Então, era uma vida assim que me deixava muito tensa o tempo todo. Porque assim, eu tenho TDAH do tipo desatento. Então, dependendo da informação, né, que é passada, eu preciso de repetição para eu poder entender. Só que assim, o que mais me pesava era a cobrança que eu tinha comigo mesma. Porque eu achava que eu era burra, eu achava que sempre eu precisava me esforçar mais, que nunca estava bom, que eu não podia errar de jeito nenhum. Quando eu errava, eu ficava muito mal, eu ficava me autoflagelando, me autopunindo. E isso me deixava em um desespero muito grande. Então, eu tinha que fazer ali o trabalho, eu não conseguia nem raciocinar, sabe? Eu fazia as coisas ali no automático, com muito estresse. Era o inferno viver daquela forma. E não era só um lance assim emocional. O meu físico, ele sofria muito com toda essa loucura assim da minha cabeça. Aí eu ia dormir tentando descansar, mas eu não conseguia, eu acordava exausta, sabe? De tanto peso que eu carregava. Eu dormia, eu acordava assim com dor no maxilar, de tanto que eu ficava mordendo, de tanta raiva internalizada que eu tinha em mim. Então você imagina uma vida dessa? Ninguém merece. E não adianta colocar plaquinha para conter, sabe? Não adianta remédio para dor de cabeça, porque aí no outro dia era aquele mesmo estresse. Então, a questão não era sobre só tomar remédio, a questão era sobre eu conseguir me entender dentro do meu emocional, conseguir me corregular. Só que o que que acontece? Isso são coisas que infelizmente a gente não aprende, né? Principalmente a fase em que eu passei, né, da minha infância, nem se tinha essas informações que tem hoje sobre o TDAH. Então eu não sabia nem o que que era corregulação emocional. E é muito complicado quando a gente entra assim, nesses pensamentos, nesses sentimentos, sabe, de não acreditar em nós, porque mesmo que as outras pessoas de fora, né, elas falem, nossa, você tá indo bem, né, tá tudo certo, tô gostando do seu trabalho. Nem a gente tem tanto essa autocobrança que nem quando as pessoas elas falam desse jeito, que elas dão um feedback positivo, a gente consegue acreditar. E assim, uma sensação, sabe, de que parecia que eu estava encenando o tempo todo, que a todo tempo eu tinha que criar uma versão mais capaz de mim, sabe? E uma exaustão de não conseguir relaxar, não saber o que é relaxar. E aí a gente veste, né, essa personalidade, acha que é normal você ficar ali o tempo todo se cobrando, o tempo todo se punindo e, e vive dessa forma por anos, e isso geralmente foi implantado lá na infância, e aí acaba ficando muito difícil perceber isso. Só que tudo que a gente não lida, sabe? Tudo que a gente fica deixando de lado e fala, não, uma hora eu resolvo isso, uma hora eu resolvo isso. Tudo isso tá ali no seu inconsciente e tá governando a sua vida. E ela tá afetando outros departamentos da sua vida. Então, às vezes, você tá ali no trabalho e você se sente muito mal ali, mas você precisa sobreviver, você precisa daquele dinheiro para você poder comer, para você poder pagar o seu aluguel. Só que aquilo te deixa tão mal, aquele trabalho que você faz só faz por conta do dinheiro, que aí você fala: "Não, eu preciso relaxar um pouco". Aí chega no final do dia, você vai e se acaba lá no álcool, bebe horrores. Tudo isso para aliviar.
um sentimento que você tem dentro de você, porque você passa lá 8 horas da sua vida se sentindo a pior pessoa, se sentindo só um número dentro de uma empresa. Você não acorda com aquela vontade assim de hoje eu vou fazer o meu melhor. Não, você vive uma vida frustrada. Aí o que que acontece? Aí você vai querer compensar com comidas gordurosas, com doce, ou até com drogas, lícitas ou não. Então, olha só, né? E aí depois disso começa a passar por problemas financeiros, enfim. Aí a questão da autoestima. Então, tá vendo como que às vezes não, né? Sempre, você não olhar para aquela parte sua que ela tá ali triste, que ela tá ali pedindo socorro para você. Tá vendo como que afeta totalmente a sua vida? A sua vida nos relacionamentos, no lado financeiro. Aí você tá tão acostumado com essa vida que você vai levando, achando que é normal. Então é assim, é por isso que eu falo da importância da avaliação neuropsicológica, porque o TDAH, ele é muito mais do que falta de atenção. Ele é muito mais do que uma distração. Ele é um sistema nervoso que ele aprendeu a ficar em estado de alerta o tempo todo. E era isso que eu não entendia quando eu entrava lá em sofrimento, que eu ficava mordendo o meu maxilar, ficava apertando, que eu ficava toda tensa, que chegava que eu não conseguia nem mexer os braços. E tem pessoas que elas desenvolvem inúmeras doenças por conta disso. E aí vai em médico, faz tratamento e nunca consegue resolver. Por quê? São questões que elas estão vindo das suas emoções. E assim, depois do meu diagnóstico, tudo começou a fazer sentido. E aí eu comecei a entender, a estudar o que que era de fato o TDAH. Então, eu entendi que quando eu estava lá começando um trabalho novo e que eu não estava entendendo aquilo que a pessoa estava me falando, e aí começava a me dar aquele monte de pensamentos. Eu comecei a entender que, na verdade, era o meu corpo me falando, Jaqueline, você está em perigo. Mas é assim, não é um perigo, por exemplo, de uma onça que vai me atacar. Não, é aquele perigo assim, nossa, se a pessoa perceber que você não está aprendendo, ela pode te mandar embora. Aí, se ela me mandar embora, aí eu não vou ter como pagar meu aluguel, como pagar minha comida. Então, assim, é uma questão muito relacionada à sobrevivência. Então, o que que acabava acontecendo comigo? Eu entrava em modo de luta e fuga. O meu corpo entendia que eu estava em perigo. E eu me sentia extremamente sobrecarregada. Mas só que assim, o perigo, ele não era real. Ele estava ali, só na minha cabeça. Só que o meu corpo, ele não entendia isso. Então, ele sofria. Então, ele reagia como? Ele me travava, aí às vezes ele me acelerava, me disparava, e aí eu funcionava ali daquela forma muito louca, sabe? Sem lógica nenhuma. E esse estado constante de vigilância é o que eu chamo de modo de sobrevivência. Por quê? Dentro de nós, nós temos como se fosse, dentro aqui do nosso cérebro, nós temos como se fosse um alarme. E esse alarme é quem fala: você está em perigo, você tem que fugir daqui. E ele libera uma cascata de hormônios no nosso corpo, de neurotransmissores, faz a gente sentir que a gente precisa fugir, enfim. E o que que acontece? A gente acaba se acostumando a viver dessa forma. Vê, por exemplo, a gente que vive aqui em São Paulo. A maioria das pessoas não vive com medo de andar em certos lugares e ser roubado e ser assaltado. Então, seria esse mesmo mecanismo que funciona quando você está, por exemplo, em um emprego novo, em uma situação dessas que eu tô falando. Então, assim, é um preço muito alto a gente viver nesse estado. Aliás, nós não vivemos, né? A gente só tenta não falhar. Mas eu te digo, de experiência vivida, isso tem um jeito, isso tem como ser melhorado. Esse vídeo foi só uma introdução sobre esse sistema em que a gente vive, porque para mim assim é um assunto extremamente importante e quem tem TDAH precisa entender disso. Então, no próximo vídeo eu vou explicar exatamente o que é que acontece aqui para você poder entender os mecanismos, para você poder ter consciência no momento em que você perceber que você está começando a sair do controle. Porque você precisa começar a entender o que é que está por trás do seu medo.
por trás dessa exaustão e dessa autocobrança. Só assim é que você vai começar a ter uma vida mais conectada, mais em paz, fazendo o que precisa ser feito, que é o que eu ensino lá no meu curso TDAH Consciente, que é você aprender como que o cérebro de uma pessoa que tem TDAH funciona e o que é que você pode fazer para funcionar melhor da forma que funciona para você. Então, me conta aqui nos comentários, qual situação que te deixa mais em alerta, que te deixa mal, que faz com que você perca o seu sono? Se você quiser entender mais de como que acontece esse sistema dentro de você, assiste a parte 2, porque lá eu vou explicar exatamente o que é que acontece no seu cérebro e por que é que você fica com esses sintomas de ansiedade, de medo, de luta e fuga. Então eu te espero lá no próximo vídeo, ok?